em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 12. Em nome de Jesus. Irmãos, esse final de semana, né? De quinta até hoje, até domingo, foram dias especiais para essa casa, né? Nós vivemos realmente o sobrenatural do Senhor, desfrutamos daquilo que o Senhor tem para liberar, mas eu creio que o Senhor, Ele nos aponta um novo caminho, né? Uma nova direção, que é sempre aos pés da cruz. Então, todas as vezes que nós nos rendemos ao Senhor, Ele vem de uma forma especial, e é isso que nós acreditamos. Então, estou muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo, mas não deixe de orar, né? Foi um levante muito grande. O pastor, na hora de ir embora para casa, ele rodou o carro chegando já lá no Rio de Janeiro. Então, graças a Deus que não teve um acidente mais grave, mas infelizmente o carro rodou e bateu com a roda, furou o pneu. E foi 4 vezes assim que o carro rodou na BR. Então foi um susto muito grande, mas para a honra e glória do Senhor, está tudo bem. Mas a gente entende que o inimigo, ele não fica feliz com tudo que foi liberado esses dias. Então entenda no espírito, né? Que o Senhor tem algo para fazer. Então é comum a gente, às vezes, depois de uma mensagem daquela, a gente vir com desânimo, com frieza, com insegurança, com nervo, a flor da pele. É o momento de você segurar, porque é somente o levante do inimigo e a gente precisa estar muito atento a tudo que o céu está liberando sobre nós. E nós não podemos perder tempo com aquilo que não é dos céus. Amém? Lucas capítulo 5, verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Em seguida Jesus lhe ordenou: não fale sobre este acontecimento a ninguém, porém vai, mostra-te o teu sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que a multidão convergia para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para um lugar solitário, onde ficava orando. Amém? Fecha os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Deus, em nome de Jesus, nós te entronizamos nessa noite. Te desejamos mais do que todas as coisas, e se o Senhor não estiver na casa, não tem milagre, não tem cura, não tem presença, não tem culto, Senhor. Portanto, meu Pai, nos visite nessa noite de uma forma sobrenatural, e que a presença gloriosa do Senhor seja em nós e através de nós. Portanto, meu Pai, nós calamos todas as vozes que não provêm do Senhor, e em nome de Jesus Cristo, colocamos este ambiente totalmente ao pé da cruz, e entendemos, meu Pai, que todo este ambiente é do Senhor. Portanto, meu Pai, nós rejeitamos aqui toda atuação demoníaca, e pedimos aos céus agora, que venha com os teus anjos ministradores a este ambiente, e que a honra, a glória e o louvor do Senhor esteja sobre este lugar. Assim nós oramos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Ô Brunão, só tira só um pouquinho do violão aqui para mim, fazer um favor. Mas não pode tocar não, vaso. Irmãos, a última vez que nós fizemos
um culto como esse, um culto de adoração ao Senhor, específico para orar por cura. Aconteceu alguns milagres, alguns sinais, e às vezes a gente esquece de comentar, e a gente esquece de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na casa. Mas quando eu estava hoje preparando a mensagem, desde ontem, com o meu coração, eu lembrei de uma situação que a Nath comentou, e eu quero que ela compartilhe com os irmãos em nome de Jesus, amém? Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. No início do ano, eu sofri um pequeno acidente, né? Eu caí na rua, machuquei minha perna e ficou assim bem machucada a carne. E à medida que os dias iam passando, não melhorava. E eram fortes dores que eu sentia, sabe? Dores assim insuportáveis. E cada dia que passava, a dor aumentava mais e aumentava mais. E os hematomas iam sumindo, mas as dores não desapareciam. E eu estava vivendo à base de medicamento para conseguir até dormir, porque parecia que tinham agulhas mesmo na minha perna, me fincando o tempo todo. E às vezes eu levantava, sentada levantava, eu não conseguia ficar em pé. Eu chegava aqui na igreja mancando, várias irmãs aqui já presenciaram que eu chegava aqui mancando, todo mundo falava, Nath, você está mancando demais. E eram dores assim insuportáveis. E como o pastor falou, um dia teve um culto aqui e depois do louvor, antes dele fazer entrar com a palavra, ele falou assim, irmãos, hoje é noite de cura e o Senhor está me falando que Ele vai derramar cura aqui hoje. E eu falei assim, então é hoje que eu vou receber minha cura. E eu vim determinada, eu saí de lá, eu estava sentada lá atrás, eu vim mancando, eu falei assim, Senhor, hoje eu vou receber a minha cura, eu não aceito mais tomar remédio. Eu vim determinada, declarando que a cura era minha naquele dia. E o pastor orou e eu saí daqui ainda mancando. Falei assim, Senhor, mas eu já tomei posse, eu estou curada, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa dor. E quando foi no outro dia, eu acordei, eu não tinha nada. E no decorrer do dia, a perna começava a querer doer, parecia que o inimigo queria me lembrar. Eu falava assim, eu não vou tomar remédio, eu não aceito, porque eu já estou curada. Eu já tomei a posse da minha cura, eu recebi ela ontem, eu não vou tomar remédio mais. Para honra e glória do Senhor, nunca mais eu precisei tomar remédio, sabe? Então, assim, muitas vezes eu vejo que o inimigo, ele coloca enfermidades na gente, físicas, para impedir a gente de estar vindo na casa do Senhor, sabe? E muitas vezes é naquele dia que Deus vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas e a gente não vem. Então, a gente tem que persistir e tem que vir, irmãos, porque o lugar da cura é aqui. Glória a Deus. Ou seja, era uma enfermidade muito avançada, não era uma enfermidade simples, não era algo que era pouco, não, era um homem coberto de lepra. E a Bíblia descreve, e hoje o que a gente chama de hanseníase, né? Várias doenças na pele, era trazido com essa nomenclatura de lepra. Mas a gente entende também que esse homem foi um homem muito ousado, porque na cultura antiga judaica, esse homem ele não poderia se achegar ao meio da população. Esse homem, ele vivia à margem da sociedade. Esse homem, ele não podia ter contato com pessoas. Esse homem não podia congregar. Esse homem não podia ter contato com nenhuma pessoa da sociedade, porque também essa doença era uma doença altamente transmissível. Mas aqui eu quero compartilhar algumas coisas com você. E eu queria que você meditasse comigo neste texto. Quando este homem chega diante de Jesus, ele pergunta, ele não faz um questionamento ao Senhor, Senhor, caso você possa curar, caso você tenha dons para curar, caso você seja realmente aquilo que as pessoas dizem que você é, realmente me cure, não. Ele chegou já suplicando o Senhor, se for da tua vontade, eu sei que podes me purificar. Ele foi um homem ousado, ele falou, Senhor,
Se for da tua vontade, do teu querer, da tua manifestação, daquilo que o Senhor tem para a minha vida, se for da tua vontade, eu sei que o Senhor pode me curar. Esse homem não teve uma atitude de, às vezes, por muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação, e aqui eu quero abranger a enfermidade num âmbito geral e não somente no âmbito físico, nós às vezes entramos em um ambiente de primeiro colocar diante de Deus não somente a questão de as consequências, ou seja, a causa fundamental daquela enfermidade. Não. Nós colocamos toda a consequência da enfermidade em primeiro lugar. E deixa eu te explicar o que o Senhor falou comigo, para que você também possa meditar nessa palavra. Quando nós passamos por um momento de luta, de dificuldade, às vezes nós não averiguamos, às vezes nós não investigamos, ou às vezes não queremos tratar a causa do que aquilo aconteceu. E nós vamos para a consequência que aquilo gerou em nossas vidas. E esse homem podia muito bem chegar diante de Jesus e falar assim: Jesus, as pessoas não me querem mais, eu não posso entrar na congregação, eu não tenho direito de permanecer diante da sociedade, eu não sou aceito. Ele poderia passar todas as consequências que aquela enfermidade tinha trazido para ele. Mas ele resolveu não dar atenção às consequências e dar atenção diretamente à causa e falar assim: Jesus, eu tenho uma enfermidade e ela precisa da tua cura, e se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Pronto. Porém que às vezes nós temos alguns comportamentos que nós, ao invés de tratarmos essa parte específica da o que está causando isso em mim, eu entro com as minhas consequências que eu estou vivendo. Exemplo, quando eu me sinto rejeitado, você já parou para pensar por que você se sente rejeitado? Quando você se sente excluído, você já parou para pensar por que você se sente excluído? Quando você se sente à margem da sociedade, você já parou para pensar por que você se sente assim? Quando você se sente triste constantemente, você já parou para pensar por que você tem vivido assim? Você já parou para pensar que às vezes esse ambiente de ninguém se aproximar de você às vezes está passando por uma situação difícil no casamento, na vida financeira, ou até mesmo com as pessoas ao redor, ou inclusive dentro da igreja, porque existem pessoas dentro da igreja, membro da igreja, que não se sente parte da igreja. Por quê? Porque você já parou para pensar que talvez os problemas não estão nas pessoas, e sim em você? Você já parou para pensar que talvez o que é rejeitado não é as pessoas que te rejeitam, é você que não se permite ser cuidado, ou não permite ser contemplado a beleza que existe dentro de você, porque você é fechado? Você já parou para imaginar que às vezes as pessoas que estão ao seu redor são um reflexo daquilo que você demonstra para elas? Você já parou para imaginar que talvez o seu casamento talvez está conturbado porque você é uma pessoa difícil, e não porque o seu marido é complicado ou a sua esposa é complicada? E por várias e várias vezes nós tratamos as consequências, e não vamos direto à causa. Por que eu me sinto rejeitado? Por que eu me sinto gordo? Por que eu me sinto magro? Por que eu me sinto alto, me sinto baixo? Por que isso em mim faz tanto sentido? Por que eu não consigo me abrir com ninguém? Por que eu não consigo dar atenção no momento de culto? Por que eu não consigo abrir o meu coração para ninguém? E às vezes, nós não entramos neste ambiente de
investigar, anotar, colocar no caderno aquilo que eu estou vivendo. Senhor, por que eu tenho esses comportamentos? Por que eu não consigo ficar firmado na igreja? Por que eu não consigo ter uma vida de um devocional com o Senhor? Por que eu não consigo ficar firme naquilo que o céu já decretou ao meu respeito? E esses questionamentos podem vir uma solução que você menos espera. Porque talvez existem coisas dentro de você que ainda não foram curadas, que ainda não foram tratadas, que ainda não foram resolvidas. E esses pequenos desafios que você tem ao longo da vida, quando não são tratados e são curados pelo Senhor, lá na frente, faz com que você olhe para trás e veja: Senhor, do tanto que eu perdi porque eu não fui curado nessa área. Quantas pessoas que não conseguem se sentir parte de um corpo. O que é ser igreja de verdade? Por causa das feridas que tem na alma, por causa dos ressentimentos que não foram perdoados, por causa das consequências, e se apega às consequências e esquece da causa. Por quê? E aí em Tiago 5,16 fala assim, olha, Tiago capítulo 5, verso 16: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Eu quero ver se você é realmente curado para confessar pecado. Você vai virar para o seu irmão do lado aí, vai confessar um pecado para ele agora. Agora, você vai assim, ó, eu não precisa de ser escandalizado não, para ninguém sair daqui louco. Você vai virar para ele do lado e vai falar agora assim, olha, eu fiz isso hoje. Confessou? Confessou ou não confessou? Hein? Porém que a Bíblia diz, olha aqui, olha, confessai os seus pecados. Qual que é a dificuldade disso? Qual que é a dificuldade? Nós temos uma reputação e nós não queremos de maneira nenhuma que as pessoas descubram quem a gente realmente é. Vocês estão aqui comigo? Hoje eu fiquei muito irado. Hoje e ontem, muito irado. Muito irado. E quando eu fico irado, eu me calo. Por quê? Porque se eu falar, vai dar ruim. Então, o que acontece? A Bíblia diz, ireis, mas não? Pronto. Então a ira, até a ira, tudo bem, sim ou não? Porém que existe uma ira incontida. O que é uma ira incontida? Pessoas que não conseguem controlar a raiva. E aí, o que acontece com isso? Ela não consegue conversar normalmente em uma situação de conflito. Na hora que assusta, ela já alterou a voz, já mudou a feição. Já perdeu, já como se diz, né, no popular, já saiu nas tamancas. Será que hoje você passou por isso? Será que hoje você poderia confessar algum pecado que você praticou?
Porém, por que eu faço essa reflexão, irmãos? Nós falamos muito, sim ou não? Nós falamos demais. Nós falamos da Bíblia. Nós falamos de um evangelho verdadeiro. Porém, que quando a gente toca no confessar pecado, isso já é muito íntimo, pastor. É mesmo. Porém que Satanás, ele quer que você peca no secreto para expor sua vida no telão e no outdoor. Então, a partir do momento que ele não tem legalidade para te acusar, está tudo resolvido. O problema é os baús que a gente tem guardado. Lugares que ninguém sabe, ninguém acessou. E talvez você está sofrendo, pensando na consequência, ao invés de ir na causa. E talvez você está vivendo uma depressão porque não perdoou. Você está vivendo uma crise de ansiedade porque não perdoou. Você está vivendo um ambiente totalmente inseguro porque não perdoou. Você está vivendo de uma maneira totalmente excluída da sociedade por causa dos traumas que você ainda não perdoou. E pastor, por que você está falando isso sobre cura? Porque para ser curado, irmãos, precisa abrir a caixa de ferramentas. E todo mundo gosta? Não. É gostoso, não é que eu falei? Confessa um pecado pro seu irmão aí. É gostoso? Hã? Quem falar que é gostoso tá diferente. Vou falar que tá mentindo, não. Vou falar que tá mentindo, não. Vou falar assim. É diferente. Às vezes ele é mais santo que nós. Mas não é gostoso, irmãos. Você expor as suas fraquezas não é gostoso. Você falar que errou, meu Jesus. E quando a gente erra com o nosso filho? E quando a gente erra com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso patrão, com o nosso chefe, com quem quer que seja, com o nosso líder? E quando isso acontece? É gostoso eu assumir. Porém que eu aprendi também esse final de semana, que perdão é uma perda grande. Perdão é uma perda grande. Então você assume uma decisão de pedir perdão ou de perdoar alguém. Porém, irmãos, todo esse contexto, a Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados uns aos outros. Não é para que eu fosse lá, igual a igreja católica, abre o sininho, vê de lado. Ah, quem que é você? Não, você vem cá, confessa pecado. Não, é uns aos outros. É uns aos outros. Eu não preciso de confessar pecado a um pastor, a um líder, não. É um ao outro, é um edificando o outro, é um compartilhando com o outro. Esse ambiente é uma igreja saudável, irmão. Esse ambiente é uma igreja madura. Esse ambiente é por quê? Porque nós não estamos acostumados com a humanidade de pessoas. Escute o que eu quero te dizer, por favor. Às vezes nós não estamos acostumados quando as pessoas erram ao nosso redor. Por quê? Porque nós não conseguimos ver quando uma pessoa erra. Nós temos um coração caridoso, um coração que ama e que perdoa. Porque nós só convivemos com a espiritualidade. É fácil, irmão, conviver comigo só aqui 2 horas no culto, filho. É facinho, facinho, facinho.
O problema é o seguinte, vai lá para dentro de casa e vê quem eu sou. Vai lá para dentro de casa e pergunta a minha esposa, quem que é o Guilherme dentro de casa? E você vai falar assim, é um bom marido, um homem de uma mulher só, um homem que me trata bem. Aí sim, aí eu estou sendo cristão. Agora, se eu chegar dentro, pergunta, quem que é o Guilherme dentro de casa? Ele diz assim, misericórdia, eu não conheço aquele homem que prega e o homem que fala dentro de casa. Está errado, irmão. Vocês estão aí? Está errado. Nós precisamos de uma igreja madura, uma igreja que confessa pecado, uma igreja que confessa tentação, uma igreja que manda mensagem, pode falar assim, irmão, ora por mim, porque se eu não orar, isso vai dar ruim, eu não vou suportar. Isso é uma igreja madura. Isso é a igreja que eu acredito e que eu vou lutar com todas as minhas forças para que isso se torne verdade. Eu acredito não é em pessoas falsas, irmãos. Não é. Não é um evangelho de mimimi. Não é. Não é um evangelho passa a mão na minha cabeça, me dá o seu dízimo que está tudo. Não. Não, mas não mesmo. Por quê? Porque você precisa se tornar um homem melhor, um marido melhor, um empresário melhor, uma empresária melhor, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. E como que faz isso? Arrependendo. Não tem jeito, irmão. Não tem como. É mostrando a minha humanidade e fala assim, irmão, eu tenho fraqueza nisso, me ajuda. Porém que a gente não fala disso. Não fala, não toca num assunto. Tem pessoas que conseguem guardar segredos de 20, 30 anos. Irmão, que sofrimento. Joga isso para fora, irmão. Joga isso para fora. Seja livre. Vai lá, paga. Tem que pagar, pastor, o alto preço que eu vou pagar. Que pague, irmão, mas seja livre. Durma em paz. Sabe por quê? Eu falo com você, a igreja precisa de entender isso. Passou o tempo, irmão, passou já. Passou o tempo de pensar que era uma pessoa e é outra. Passou. Durante um tempo isso dá muito certo, irmão. Porém que não traz nenhum benefício. E aí, como que a gente faz isso, irmão, se a gente não tiver unidade? Como que a gente fala isso, se a gente não consegue confessar os nossos pecados para o Senhor? Segunda-feira eu estava lá em casa com a Estefânia, começou a ter uns movimentos lá em casa, com uns negócios que chegou e tudo. E ela começou a criticar algumas coisas e tudo. E eu virei e disse assim, meu bem, deixa eu te falar, eu vou te ensinar a orar hoje. Senhor, obrigado. Obrigado que isso chegou, aquilo deu certo, aquilo não deu não, Senhor. Aquilo ali realmente não ficou bom não. Mas isso aqui também deu certo, isso aqui foi bom, isso aqui deu certo. Ah, Senhor, mas aquilo ali não ficou bom não. Irmãos, a gente não consegue conversar com Deus. Se a gente, olha só. Se a gente não consegue conversar com o Senhor, que está sempre disponível para nos ouvir, sério mesmo que nós vamos abrir com o nosso irmão? Vamos ser sinceros. Não vai, irmão. Nós tivemos uma carga de mensagens de quinta até domingo. E eu vou falar com você, hoje eu estava conversando isso com um rapaz. Pelo nível de entrega daquele homem aqui esses dias, era no mínimo esses treinamentos que você faz de coach, de não sei o quê, de que tanto de treino lá que vocês fazem, tudo, é no mínimo uns 10 mil reais por pessoa. Por pessoa. A gente pagou 50 reais, tem gente que não veio. Será mesmo que a gente quer evoluir? Pelo nível
de conhecimento que foi liberado. Você que não vem, entra na live e veja. Pelo nível de conhecimento que foi liberado aqui esses dias. Porque o conhecimento é muito mais do que dinheiro, irmão. Muito mais. Muito mais. O conhecimento te destrava sua mente. Aí você está com a mente de escravo, comendo migalha, e Deus te colocou com os príncipes. Porém que você não entende, aí você sofre. Irmão, aí sabe quando Deus está preparando o banquete e a gente está continuando querendo comer migalha? E eu falei que esses dias com os pastores, comentando com os nossos pastores, irmãos, nós vamos entrar de cabeça nisso. Nós vamos libertar pessoas, nós vamos gastar tempo com gente, nós vamos cuidar de gente, porque é isso que nós fomos chamados. E pronto, acabou, é isso que nós fomos chamados. Pronto. Mas eu vou falar com você, não adianta, irmão. Se a gente ficar só de aparência, durante um tempo dá muito certo. Porém que não é sustentável. Quando eu tenho uma igreja, que essa igreja me confronta, e eu vou lá, irmão, eu preciso de mudar mesmo. Nossa, eu estou precisando. E aí, sabe o que acontece? Na maioria das vezes, a gente recebe uma palavra e pensa só naquela pessoa que devia estar aqui. Nossa, fulano de tal devia estar aqui. Nossa, é você, irmão. Cutuca você, irmão, é para você mesmo, filho. Não é para o outro, é para você, filho. É você que está aqui. E a gente precisa entender. Porque imagina só. Aqui deve ter, dentro de Itabira, aqui, espalhado aqui, uns 20 bairros diferentes aqui dentro. Ótimo, maravilha. Vamos colocar que tem 20 empresas diferentes aqui também. Ótimo. 20 famílias diferentes. Ótimo. Imagina se você sozinho influencia um dentro da sua casa. E esse um consegue influenciar mais um. Em pouco tempo, os 20 não é 20, é 40, é 80, e assim vai só. Porém que não é sobre número de pessoas, é sobre um evangelho verdadeiro. Irmãos, a melhor coisa que eu aprendi nesses dias todos, eu viajei muito esses dias, muito, mas eu falo com você, eu não me arrependo nenhuma viagem. Mas eu falo com você, a melhor coisa que eu aprendi nesses dias. Irmão, anda em paz. Não faz nada de errado. Você pode entrar e sair de qualquer lugar que todo mundo te recebe. Você deita a cabeça no travesseiro e ó, descansa. Fala assim, meu Deus do céu, louvado seja Deus. O negócio pode estar até pegando, mas eu estou tranquilo, estou em paz, estou sereno no Senhor. Isso não tem preço. E como que a gente vai fazer? Isso é para mim aqui, não tem problema não. Isso. Pode ficar tranquilo. Como que a gente vai fazer, irmãos? Como que a gente vai fazer? A gente jogando para fora os só isso. Mas aí eu quero te dar uma dica maravilhosa. Dica do dia. Adianta uma casada ou um casado se aconselhar com um solteiro ou com uma solteira? Hã? O que você acha que vai dar? Adianta você pegar um novo convertido na fé e
Falar assim, irmão, eu vou te confessar um negócio. O novo convertido fala assim, o quê? Você tá doido, rapaz? Misericórdia. Babado forte. Irmão, não adianta. É por isso que a gente precisa de igreja madura. Por quê? Porque o irmão vai ouvir, vai aconselhar e não vai, de maneira nenhuma, tomar decisão para ninguém. Eu falo que a maioria dos nossos gabinetes, as pessoas entram para o pastor ser o juiz, o que vai dar a sentença final. E eu desarmo os irmãos e falo assim, irmão, se você veio aqui para procurar uma resposta, deu ruim, eu vou te aconselhar, a decisão é sua. Eu não posso assumir o seu papel. E qual que mais gente, quando você quer pedir opinião ou confessar alguma coisa? Será que eu estou certo? Me aprova, me aprova, me aprova, me aprova. E aí casamento então é maravilhoso. Que aí não vem os dois juntos, só vem um de cada lado, né? E aí meu marido é aquilo, minha esposa é aquilo, o negócio da senta os dois assim, uai, o negócio não é os dois. Aí você olha o quê? Os dois estão precisando de diálogo. Confessar pecado. Andar em unidade. E como que a gente faz isso, irmão? Com maturidade. Uma igreja sadia. Uma igreja que ama ao Senhor. Ela quer que o outro irmão se dê bem. Que cresça. Que se torne uma pessoa melhor. Então, eu de maneira nenhuma vou fazer como Noé. Como os filhos de Noé. Noé acabou e saiu da arca. Foi lá e grosopiou, ficou loucaraço. Plantou uma vinha, bebedou e ficou loucão. Ficou loucão, arrancou a roupa e saiu. Aí os filhos foram e vira no dedo do pai. E apontou o erro. O outro foi e cobriu Noé. E uma nação foi amaldiçoada e a outra nação foi abençoada. O problema é que às vezes quando as pessoas confessam algumas coisas pra gente, a gente não quer. Não é encobrir, é corrigir. É chamar para perto, irmão. Isso aqui não tá legal não. Isso aqui precisa de cura. Isso aqui precisa ser tratado. Vamos corrigir? Aí o que muitas vezes a igreja fez? Não tem noção do que eu tô sabendo. Menino do céu, ai Jesus. Vou te mandar uma visualização única. Ui, mas eu não consigo ficar sem falar. Aí o que acontece? Todo mundo se fecha. E 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 por que eu trouxe essa mensagem hoje? Porque eu acredito que existe cura para essa casa. Eu acredito, irmãos, profeticamente eu acredito em toda a mensagem que foi liberada aqui esse final de semana, poderosa, uma mensagem na Bíblia, uma mensagem fantástica. Se a gente não tiver cura, só entra e sai. Mas quando a gente acredita que é possível ser transformado pela palavra, aí eu vou lá na causa e não na consequência, e falo assim, Jesus, eu estou assim, porque eu sou fofoqueiro mesmo, eu sou ruim, os outros me conhecem, eu quero falar da vida dos outros, pronto, você vai na causa, pronto, e aí você se abre para o Senhor, aí você não vai diante do Senhor, Senhor, ninguém quer mais conversar comigo, parece que eu sou excluído, parece que as pessoas me rejeitam, parece que as pessoas não gostam de andar do meu lado. E o Senhor só olhando para você assim, tá. E que hora que você vai confessar que tu que fala com você aumenta umas 3 vezes mais? Que hora que você vai confessar que não é bem assim?
que você é arrogante, que você é ignorante. Que hora que você vai confessar? Que hora que você vai confessar que você não é essa florzinha toda aí também não, né? E às vezes a gente não conversa com o Senhor. Fez sentido, irmãos? Fez sentido? De coração. Você precisa entender isso. O Evangelho, irmãos, não é de acusação. Por que eu te falo que o Evangelho não é acusação? Quem que é o acusador? Se você está acusando seu irmão, você está trabalhando para quem? Se você está acusando seu irmão, se você está querendo ser juiz na vida do seu irmão, talvez você não está trabalhando para o Senhor, e sim. Mas quando você tem um coração quebrantado, irmão, quando você se abre para o Senhor, irmão, quando você se permite ser tocado, você abre o seu coração e mostra aquilo que está ruim lá dentro, para ser corrigido. Isso é maravilhoso, isso é um evangelho verdadeiro. Quando você fala, Senhor, aqui dentro, Jesus, é ruim. Aqui dentro eu tenho ganância mesmo, a minha vontade é de... Eu passo por cima de tudo. Meu Deus, eu quero... Aí o que acontece? O Senhor começa a sondar o seu coração. Eu já estou fechando, viu, irmãos? Mas eu queria que você abrisse comigo em Salmo 139, verso 16. Olha, diz assim, olha, os teus olhos viam o meu embrião, em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Você já viu como que esse texto é poderoso? Olha, os teus olhos, Senhor, já me viram, já viam o meu embrião, antes de eu nascer, o Senhor já me via. Pronto. E não é só isso. Ele ainda, em teu livro foram registrados todos os meus dias. O Senhor sabe de tudo, irmão. De tudo. Não tem esse negócio, o Marcelo nasceu. Ai, Jesus. E o pai vira por filho assim, nossa, e agora, mano? O que eu vou fazer? O Luiz nasceu, e agora, Jesus? Irmão, já está tudo definido. Já está tudo na agenda de Deus. Aí pega o 17, por favor. Oh, Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Oh, gente, a gente consegue imaginar isso que nós acabamos de ler? Que Deus já tem tudo programado para a nossa vida. Isso é fácil da gente entender? Sim ou não? Não, irmão. Não. O que o salmista está dizendo? Olha, quão precioso para mim são os teus pensamentos, mas são complexos. Não é fácil de ter entendimento disso. Se fosse fácil, a igreja não cabia de gente, irmão. Aí ele fala assim, olha, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Quão vasto, Deus, é o conhecimento que o Senhor tem para liberar uma palavra dessa sobre mim. Mas aí, ele vai lá para o versículo 23, por favor. Mas aí o salmista fala assim, olha, sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus, analisa o meu. Eu, irmão, olhando para você, é um turma de povo maravilhoso, tudo lindo. Pronto. Ou você acha que eu tenho bola de cristal? Sem chance, nem quero. Quem que sonda o nosso coração?
Então, de mim é fácil guardar, esconder. Da sua esposa é fácil, do seu marido é fácil, do seu filho é fácil, do pastor da igreja é fácil. Tudo fácil. Mas na hora que vai com tete a tete com ele, aí ele fala assim: Senhor, sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Sabe o que o salmista de Davi diz assim: Senhor, por que esse negócio está dentro de mim assim? Tem alguma coisa errada? Me sonda. Tem dia que parece que a gente acorda assim, sim ou não? Parece que tem dia que estava tudo bem ontem, mas hoje não está. Tem alguma coisa, um negócio estranho assim dentro da gente. E ele fala assim: olha, sonda-me, Senhor, vê as minhas inquietações. Por favor, próximo. Vê se há em mim algum sentimento funesto, ou seja, algum sentimento mau, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Senhor, vê se há em mim alguma coisa ruim aí. Vê se há em mim. O que está de ruim dentro de mim que eu não consigo ter esses pensamentos, parar de ter esses pensamentos ruins? O que está acontecendo que eu não consigo me libertar desse pecado? O que está acontecendo que eu não consigo sair dessa prisão? O que está acontecendo dentro de mim? O que está acontecendo? E aí, depois disso tudo, a gente pega Romanos 8, por favor. Verso de número 26. Romanos 8, 26. Aí, olha só. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa... Pronto, eu fui lá no Salmo 139, Senhor. Eu identifiquei aqui. Eu estou nervoso demais. Eu estou ansioso, eu estou inseguro. Eu estou mal, eu não consigo tomar decisão. Eu estou com dificuldade no meu relacionamento, eu estou com dificuldade na empresa. Eu estou com dificuldade no meu trabalho. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo cuidar da minha filha, do meu filho. Eu não consigo dar atenção para minha esposa. O que eu fiz? Eu mapeei aquilo que eu estava errado. Sim ou não? Isso aqui é uma chave poderosa. Se vocês forem, vocês anotam. Aí eu mapeei. Olha aí o que eu fiz. Depois o que eu fiz? Senhor, me auxilia nas minhas fraquezas. Me auxilia, Deus. Eu tenho dificuldade demais. E agora? O que eu faço com isso tudo? Porque não sabemos como. Por que a gente não sabe como orar? A gente mostra para Deus os nossos erros, irmão. Vamos ser sinceros. Nós começamos o quê, Senhor? Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez. O Senhor é bom, obrigado. Mas Deus, eu estou passando uma luta. Meu Jesus Cristo, parece que Satanás virou o canhão dele para o meu lado. Que não tem lógica. Parece que é só eu no campo de batalha. Para onde que eu vou? Porém que a gente não sabe como orar. A gente não sabe como pedir. A gente não tem discernimento daquilo que nós precisamos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de... Você já chegou a uma oração com o Senhor que você não falou nada e ficou só calado? Que você mapeou tudo que você tinha, todas as suas situações, todos os seus desafios. Você só colocou um louvor e ficou caladinho. Espírito Santo, intercede por mim que eu não sei o que eu falo. Aí vem para o próximo, por favor. Eu estou fechando, tem paciência comigo. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do...
porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de... Aqui o Senhor não mandou você fazer? Você já viu que a gente não sabe nem como que pede? Que a gente chega diante de Deus e quer dar solução para Ele. Diz assim, Deus, deixa eu te falar um negócio, eu estou com um negócio aqui no meu espírito. Cara, se o Senhor me ouvir, você não tem noção. Já tem um irmão, uma irmã que eu estou querendo há muito tempo e ele chegou agora. Então o negócio é o seguinte, se o Senhor quiser, nós dois... É só uma dica. Só uma dica. Só um negócio assim. Deus, você não tem noção. A gente começa a arrumar estratégia para o Senhor. Como se Deus precisasse da gente. E aí quando Deus não responde, aí a gente vira e fala assim, não, você não está ouvindo não. Eu vou tentar de novo, Deus. Eu vou tentar de novo, porque às vezes você não está me ouvindo. Eu vou gritar para ver se o Senhor me ouve. E a gente começa a ter esse ambiente de querer dar instrução para Deus. E não para ouvir a voz do Senhor. Não para obedecer aquilo que o Senhor já nos mandou. E o Senhor me deu aqui agora, nesse momento. Às vezes você está pedindo algo novo, e o Senhor está assim, nem aquilo que eu te pedi ontem você fez. Como se diz o pastor Tiago, essa é bem fresquinha. Nós precisamos, o Evangelho ele é simples, irmão. Simples. O Evangelho não é simples. Porém que o passo a passo nós precisamos fazer. Eu preciso ter um tempo de devocional com o Senhor. Eu preciso, pela manhã ou pela noite, tirar um tempo com o Senhor. Eu preciso. Eu preciso ter um tempo de oração. Eu preciso. Qual que é a maior dificuldade do cristão? Que ele não consegue ter um tempo de devocional com o Senhor. E aí, automaticamente, o que acontece? Quem você alimenta é que ganha. Se você alimenta a carne vai falar mais alto. Se você alimenta o espírito vai. Tem segredo nisso, irmão? Você precisa de vir no culto para aprender isso? Não. Mas a gente ainda está perdendo o básico. E eu quero hoje, com muita autoridade no Espírito, eu quero liberar sobre a sua vida cura, em nome de Jesus, para que você saia das prisões que você está na mente. Para que você entenda o quanto é prazeroso servir ao Senhor, adorar ao Senhor. O quanto é maravilhoso estar na igreja, vir ao culto. Não é peso, irmão. Não é. É prazeroso. Mas se a gente não tiver com um espírito fortificado, se torna peso. Então eu gostaria nessa noite que você pudesse refletir sobre os seus comportamentos. E aí eu quero te desafiar a tomar só uma decisão somente, só uma. Não vamos para muita coisa, não é só uma. Senhor, eu preciso mudar nisso. E daqui até domingo você vai orar nisso.
Senhor, eu preciso mudar, eu sou muito nervoso, eu tenho que mudar. É isso, você vai orar para isso. Aquilo que Nath fez. Senhor, eu recebo a minha cura. Pronto, acabou, recebi. Ah, se começa a estar amarrado, sai daqui, sai para lá. Eu tô curado, tô curado. Pronto. Por quê? Porque nós, às vezes, na primeira tribulação que nós temos, nós retorna para onde que nós não deveríamos retornar. Fez sentido, irmão? Amém? Agora coloque-se de pé no seu lugar, por favor. A equipe de louvor. Eu quero encerrar. Nós aprendemos hoje sobre confissão de pecado, sobre perseverança, sobre mudança de mentalidade. E eu quero te desafiar agora a você reconhecer o seu erro. Não precisa ser muito não, irmão. Não precisa. Se você sair daqui reconhecendo que você precisa de uma mudança, já está maravilhoso. Já está bom demais. Se você tiver 3, aí que nós damos glória mesmo. Pastor, tem 10, aí meu filho, Jesus. E eu falo assim, irmãos, a conversão, quando ela é uma conversão rápida, que a pessoa fazia tudo de errado, eu converti. Uau. Agora eu sou de Jesus. Muda tudo. Aqui, irmão, a maioria, não dá 6 meses, volta tudo para a velha prática. Tudo. Por quê? Porque não esperou o tempo de cura. Não tem como uma semente boa, que frutifica a longa escala, de um dia para o outro. Leva tempo. E se der errado, continua, irmão. Não, pastor, eu estava bem, eu estava em oração, eu estava firme, mas parece esses dias que deu um abaixo, o negócio deu ruim. Irmão, e daí? E qual que é o problema disso? Nenhum, filho. O problema é você não querer uma mudança de comportamento e continuar embaixo. Aí deu ruim. Mas você tem um dia mau, que não consegue ler a Bíblia, que não consegue orar, passou, amanhã você tenta de novo e pronto, acabou. Mas o que importa é que você está sendo transformado pelo Espírito Santo dia após dia. Culto após culto. Mensagem após mensagem. E aí, pastor, aí nós vamos ter uma igreja madura no Senhor. Uma igreja que confessa pecados uns aos outros, que ninguém fala mal um do outro, que todo mundo anda no ambiente de unidade, que todo mundo compartilha na dor do outro. É isso que eu acredito, irmão. E para isso, nós estamos no caminho certo. Eu recebi uma mensagem, uma profecia aqui do profeta na sexta-feira. Ele saiu lá de trás, desse tamanho assim, irmão. Pensa num homem grande. Virou para mim e falou assim, ó, assim te diz o Senhor. E depois de tudo que ele falou, que eu prestei atenção em algumas coisas, uma coisa eu prestei atenção, que ele falou assim, ó, assim te diz o Senhor, que eu estou aprovando aquilo que você está fazendo. Depois talvez você vai pegar em uns vídeos, você vai ver eu dando uns pulos desse tamanho assim, é porque uau! É isso, irmão. Nós estamos no caminho certo. O culto de libertação, a quadra de libertação é para nos livrar. Nós vamos continuar. No domingo
nós vamos pregar o evangelho, nós vamos pregar, vamos. Até que ele venha, pronto, final. Mas nós vamos sim acreditar que você pode se tornar uma mulher melhor, um marido melhor, um homem melhor, um esposo melhor, que você vai se tornar um funcionário melhor, um empreendedor melhor. Sim, vai. Porque eu acredito na transformação de dentro para fora. E isso leva tempo. Leva tempo. Se você olhasse para mim há 15 anos atrás, você vai falar assim, cara, esse menino vai dar em nada. Eu continuo na caminhada, não sou bom não, mas está dando algumas coisas certas. Mas aqui, ó, cadê o carequinho? Cadê ele? Foi lá fora. Eu chegava bêbado em casa, bêbado, trocando as pernas assim, ó. Ele metia a mão na minha cabeça e orava comigo e falava assim, eu acredito em você, cara. Eu acredito em você. Minha esposa nunca virou para mim e falou assim comigo, não vai dar certo, não. Se eu acredito, vai dar certo. Vamos lá, vamos tentar. Vai dar certo. Tem hora que a gente dá uma estupicada, é normal, é natural. Nós somos humanos. Normal. O problema é continuar. Isso aí não pode. E se está em pecado, confessa. Se o pecado é cabelo, procura a gente. Fala assim, pastor, não posso continuar servindo desse jeito. Pronto, acabou. A gente vai te ajudar, irmão. A gente vai te ajudar. Vai sentar, vai tomar café, vamos compartilhar, vamos confrontar. Não, vamos te ajudar a ser curado. Mas, irmão, não podemos ficar de aparência banal. Isso não é santidade. Isso é falsidade. Vocês entenderam? Por favor, feche os teus olhos aí. Identifica uma coisa somente, que talvez você está falando, Senhor, eu estou tão bem, que eu não preciso de nada. E o Senhor está te falando assim, é orgulhoso. Essa é uma orgulhosa. Será que você está tão bem mesmo? Nós vamos fazer um louvor e você vai meditar nisso que a gente pregou. E depois nós vamos fazer uma oração para que o Senhor nos cure em nome de Jesus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que se ache só ti, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como deixa que dá certo ao ver o que será, tu da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Isso. Que me conhece. Isso. Conversa com Deus aí agora. Coloca para Ele a sua dificuldade com esse pecado.
Talvez seja um ambiente, talvez seja uma pessoa, talvez seja um comportamento, talvez seja algo maior do que você, que às vezes você não consegue ver como solucionar. Mas se coloque agora, ore ao Senhor. Senhor, eu confesso que eu não sei orar, eu confesso que eu não sei pedir, eu confesso que esse pecado ou essa dificuldade que eu tenho, ela é grande, e que se o Senhor não entrar, ó Pai, eu não vejo solução, eu não vejo saída. Confesse aí agora ao Senhor. Confesse a Ele de coração, não da boca para fora. E depois que você confessar, você vai ter uma atitude nobre, que é de reconhecer a tua falha, é de reconhecer o teu pecado. E não pedir perdão somente da boca para fora, mas pedir perdão a Deus. Pedir perdão, Senhor, meu Deus, eu me arrependo disso que eu fiz, e eu quero sim o perdão da parte do Senhor. Isso, conversa com Deus. Não fica olhando para mim, irmão. Conversa com Deus aí agora. Senhor, eu não sei nem como falar, mas eu confesso que eu preciso de cura. Eu confesso que eu preciso de restauração. E agora, para fechar, eu quero que você venha à frente, todos que estão com alguma enfermidade física ou emocional, que eu quero orar por você, em uma atitude de fé. Você vai sair do seu lugar e vai vir à frente, entendendo sim que o Senhor é Deus que cura, que restaura e que transforma. E se há alguém, eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Ah, Jesus. Irmãos, eu creio naquilo que o Senhor está liberando aqui nessa noite. Eu creio naquilo que os céus vai fazer na vida de cada um de vocês. A Bíblia diz para que nós possamos dar ordem aos anjos do Senhor, para que os anjos do Senhor ministrem ao coração de vocês. Deus, na autoridade que é no sangue do Cordeiro, eu coloco agora diante do altar do Senhor cada família aqui representada e cada vida aqui representada. Senhor, o Senhor sabe e conhece o coração de cada um dos teus filhos. O Senhor sonda o coração dos teus filhos. E como diz em Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E eu creio sim que o Senhor veio com bálsamo de Gileade. Arabai, sou que amando isso. Remai, canto da maçoriana na mata. Eu creio que o Senhor vem como um bálsamo de Gileade, a raiz de Davi. O Senhor
É Deus que cura. Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. E nessa noite, na autoridade que é do sangue de Jesus, toca Deus. Toca Deus. Toca Deus. Toca Deus. Toca Espírito Santo de Deus. Eu não faço nada, quem faz é o Senhor. Vem agora com o teu bálsamo, Deus. E aqui, eu creio que o Senhor já gerou cura. Arabassori andarabas. Vai canto rabarabaxeri andarabas. Eu acredito naquilo que o Senhor liberou aqui nessa noite. E em nome de Jesus, ó Cristo, o Rei dos Reis, o Jeová Rafa, eu acredito numa cura de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia! Aleluia! Sim, Deus! Mundo afora, mas não encontrei o que tem agora. Eu tenho você, só tenho você. Sim, Deus! Aleluia! Você que está aqui na frente, se coloque de pé, coloque a mão no seu coração agora. Eu quero que você repita assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Nesta noite, diante de Deus e das testemunhas, eu acredito na minha cura. Não, você não falou com vontade de quem quer ser curado. O céu responde aquilo que você libera no mundo espiritual com a sua voz. Se você não libera e não acreditar, é só mais um momento que você está aqui. Mas quando você tem fé e você libera uma sentença no mundo espiritual, Satanás é obrigado a bater em retirada. Repita comigo: Senhor Jesus, eu libero diante de Deus e das testemunhas a minha cura, a minha cura. E eu tomo posse agora de tudo que o céu já liberou ao meu respeito. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Recebe Glória a a Deus. cura. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Recebe a unção. Aleluia. São de ousadia. Aleluia. São de multiplicação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A cura. Eu quero fazer uma última oração.
Talvez você chegou aqui desanimado, frio, abatido, inseguro, com medo. Ou talvez você chegou bem, mas essas palavras te tocou de uma forma que você quer ter um encontro real com Cristo. E talvez essa seja a noite. Eu não posso deixar de te apresentar Jesus. Eu não posso deixar de falar com você o quanto que Ele te ama e o quanto que Ele te deseja. Porque Ele não quer ter um relacionamento com você somente com as mãos, te dando alguma coisa. Ele quer entrar em você e fazer morada dentro da sua vida. E talvez você está aqui e quer ter esse encontro real com o Senhor. E se há alguém, eu quero orar com você nessa noite. Eu gostaria que você desse um sinal com uma de suas mãos para que eu possa orar com você nessa noite. Se alguém der um sinal que eu quero orar com você. Amém? Glória a Deus. Eu não posso deixar, irmão. Ah, pastor, e se ninguém? Eu tentei. Sim ou não, irmão? Porque quem que faz? É eu? E aí? Tá vendo? Esse Deus não mente, irmão. Aleluia. É Jesus. É fácil, valeu a pena. Vem cá abraçar ela. Ei, Jesus. A pastora Stephanie vai orar com você. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente és eu não quero mais desistir. Isso vem fazer eu sou teu lar. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Aqui pra frente Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Aleluia. Estenda a mão para o seu lado. Eu quero te abençoar agora. Senhor, eu abençoo cada lar, cada família aqui presente. Que culto maravilhoso. Quando uma alma se rende ao Senhor, a festa no céu, Jesus. Ah, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E que o Senhor vem fazer morada em nós. Que nós possamos, ó Pai, voltar para o nosso lar, debaixo da paz e da bênção do Senhor. E que em nome de Jesus eu creio na cura que foi liberada aqui hoje. E nós vamos sim, meu Pai, compartilhar de milagres. E vamos sim, meu Pai, alcança aqueles que estão assistindo pela internet. Libera a cura, Senhor. Libera a cura, Senhor. Libera a cura, Senhor, sobre os enfermos. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão.